Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Paulo Guedes participou de um evento para empresários no dia de hoje, nessa sexta-feira, dia 22 de novembro de 2019, e disse que está energizado. Isso porque ele falou que a recuperação da economia está acontecendo mais rápido do que ele imaginava, por isso ele está empolgado, e também porque ele está projetando para o ano que vem um crescimento de mais do que o dobro do que nós tivemos em 2019. Então, para 2020, quase que o dobro de crescimento de 2019. Isso é resultado de um trabalho árduo, resultado de um trabalho ali bem focado. A gente ter um ministro da Economia assim, bem qualificado, né? Um cara com mestrado, doutorado na Universidade de Chicago, ali, uma visão bem empreendedora, bem de gestão, tendo tido uma participação também no mercado financeiro já bem consolidada, é o que traz, é inevitável trazer esse tipo de solução. E a gente tem que ficar muito atentos com os discursos que a mídia está trazendo em cima disso, uma vez que tentando desconstruir toda esses avanços da economia, a grande mídia tenta dizer que o Brasil está em caos, que o governo é uma bagunça, que essas reformas estão retirando direitos públicos, direitos adquiridos, e agora esse é o grande discurso, né, que está sendo trazido. Eu gostaria de explicar para vocês como algumas reflexões que eu tive, né, pensando nesse trabalho de uma visão de mundo liberal do Paulo Guedes em comparação com aquilo que a esquerda diz, né, que o governo está retirando todas as conquistas trabalhistas que tivemos durante tantos anos, tantos séculos, principalmente lá com Getúlio Vargas, né, com a consolidação das leis trabalhistas, a CLT. E quando eu era jovem, assim, mais garoto, eu pensava, né, poxa, são conquistas maravilhosas, né, você ter um fundo de garantia, o 13º, férias remuneradas, licença de saúde, você ter ali, você poder trazer um atestado médico e conseguir repor o dia de trabalho que você não pôde ir por questão de saúde e tal. E eu sempre achei isso tudo muito bom, muito maravilhoso na minha juventude. Mas depois, pessoal, quando você começa a refletir um pouquinho e você percebe que em muitos dos países mais avançados do mundo, ou na maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, as coisas não funcionam exatamente assim, você começa a pensar, será que esse é o melhor caminho? A gente ter tanto gasto, ter tanta despesa para manter um funcionário, a gente ter tantos encargos para você gerenciar um profissional, será que não seria melhor a gente ter uma outra abordagem disso? Uma vez, como eu disse para vocês, nas nações mais poderosas do mundo não é assim que funciona. E a gente fica pensando, por que o Brasil tem tantas garantias trabalhistas e a gente é um país ainda tentando abandonar o caos da educação, abandonar a questão fiscal desde 2014 ali prejudicada, né? O Brasil fechando sempre no vermelho. Por que aqui no Brasil tem tantas garantias e a gente está quebrado e nos Estados Unidos não tem essas garantias e lá a gente está vendo hoje praticamente um pleno emprego, todo mundo ali empregado e tal. E lá não tem fundo de garantia, férias remuneradas, licença maternidade, não tem quase nada disso, é tudo formalizado ali por contrato, né? E aí eu comecei a perceber que esse discurso que a gente aprende não só no colégio, acaba aprendendo também da família muitas vezes, porque a família também passou por essa formação ideológica nos colégios, pensando que a melhor coisa que você pode fazer é você estudar, fazer uma faculdade e trabalhar para os outros, se tornar um trabalhador ali que tem uma carga horária fixa, trabalha 8 horas por dia, 40 horas por semana e por aí vai, tem o seu fim de semana liberado e tal, sua aposentadoriazinha, beleza, isso é a melhor coisa que você precisa fazer. Só que aí você vai refletir, você fala, caramba, os Estados Unidos não tem nada disso e compõem aí a maior economia do mundo. E você começa a perceber o quanto nós fomos doutrinados, o quanto nós fomos enrolados. Por quê? Se você pega o Manifesto do Partido Comunista, você vai ver que ali o Karl Marx ele demoniza o patrão. O empreendedor, o patrão, aquele que gera o emprego é demonizado.
e o proletário é santificado. E uma das coisas muito impactantes, impressionantes, inacreditáveis que a gente vê no Manifesto do Partido Comunista é você perceber que Karl Marx ele critica outras correntes socialistas da sua época, dizendo que elas tinham um grande erro, uma vez que elas queriam a melhora das condições de vida de todas as classes. E o Karl Marx falava, isso está errado, a gente tem que querer a melhora das condições de vida só do proletário, só do trabalhador. E você pensa, caramba, o cara ele não quer a melhora da sociedade, ele quer que a classe dominante seja derrubada e o proletário se transforme na nova classe dominante, né? E é uma classe que é dominante, por isso vai dominar alguma outra. Então, quando a gente vê um Paulo Guedes como ministro da Economia fazendo essas reformas e colocando o Brasil na rota das potências mundiais, gerando crescimento, restaurando a economia, e a gente vê essas coisas muito positivas acontecendo. Quando a gente olha o pessoal da esquerda criticando, falando que estão retirando as garantias que os trabalhadores conquistaram durante tanto tempo, com tanta luta, você pensa assim, caramba, será que é isso? Será que essa demonização do patrão e essa glorificação do proletário, será que isso não é uma herança socialista que nós aprendemos como uma doutrinação ideológica? E eu concluo hoje que é exatamente isso. Por quê? Hoje é tão caro você ter um funcionário que isso gera, obviamente, um aumento do desemprego, porque é muito caro para o empregador ele administrar vários funcionários, porque são tantos encargos que o cara poderia ter 200 funcionários, ele só tem 100, ou ele poderia ter 200, ele só tem 30, porque fica economicamente inviável. Então, o que acabou acontecendo? Os governantes, motivados por uma visão de mundo esquerdista, socialista, acabaram sendo levados a fazer agrados para os trabalhadores, buscando deles o voto e trazendo vários benefícios aí que acabaram tornando a economia inviável. Porque a gente se olha lá no site Tesouro Transparente, a gente vai ver que o Brasil ganha muito dinheiro, mas ele gasta demais, principalmente com a aposentadoria. E isso tudo é consequência de uma visão de mundo completamente esquerdista que o Paulo Guedes está quebrando agora e está fazendo com que as garantias do trabalhador sejam relativizadas e atualizadas, mas o Brasil está caminhando para uma recuperação econômica impressionante, tanto que o Paulo Guedes falou que ele está empolgado, está energizado, uma vez que as projeções para o crescimento do país para o ano que vem estão para o dobro do que a gente teve neste ano atual. Então é muito importante a gente ficar atento com relação a isso, tá bom? E perceber a sutileza do discurso contrário a essas reformas tão importantes que estão acontecendo no nosso país. A gente vê, por exemplo, isso acontecendo no Chile, né? O pessoal diz que o Chile é um país organizado, desenvolvido, tem uma educação muito consolidada e é membro da OCDE, que é o grupo dos países mais ricos do mundo. Só que aí o pessoal fala, mas o Chile está em caos porque a desigualdade no Chile é muito grande. Sabe o que aconteceu no Chile? Muitas pessoas que estavam na classe média ou na classe média baixa, elas migraram para pessoas ricas. Então, o que aconteceu? Olha o discurso. Muitas pessoas no Chile conseguiram progredir na vida e isso gerou obviamente, uma desigualdade. É semelhante, deixa eu explicar para vocês. Imagina uma cidade pequena do interior do Brasil, de repente um cara bilionário decide sair da grande cidade, porque ele quer uma vida mais sossegada, ele vai morar nessa pequena e pacata cidade, e ali ele estabelece o seu habitat ali, ele compra uma casa, ele começa a fazer algum tipo de comércio e tal. Com a chegada desse bilionário, isso vai gerar uma diferença de classe gigante, porque tem um bilionário e várias pessoas que são de classe média baixa. Mas isso não quer dizer uma coisa ruim, tá? O que é ruim é a pobreza, não é a diferença de classe, tá? E o Chile é o país onde as pessoas é o país da OCDE, o grupo dos países mais ricos do mundo, onde você tem mais chance de crescer na vida. E é por isso que muitas pessoas cresceram e outras que não correram atrás não cresceram, e isso gerou uma maior
uma maior diferença de classe social. Então isso é um argumento completamente tosco, limitado, e são argumentos que a gente tem que ficar muito atento para que não aconteçam aqui no Brasil. Se o Paulo Guedes está energizado, eu também estou energizado, porque eu sei que a gente está seguindo a rota das potências mundiais e pode ser que, em vez da gente ter um monte de lei trabalhista e os empregadores não podendo contratar funcionários porque fica muito caro, pode ser que com essas mudanças a gente veja o desemprego diminuindo rapidamente e a economia acelerando muito, porque todos esses que estavam na condição de desempregados vão se tornar trabalhadores formalizados, e esse salário que eles vão receber eles vão usar para ir ao restaurante, comprar um carro, comprar uma casa, botar o filho num curso de inglês, pagar um balé para o filho, uma aula de música. Isso movimenta a economia. Então a gente fecha essa semana vendo o ministro Paulo Guedes bem empolgado com o que já aconteceu até agora em 2019 e o que vai acontecer para 2020. Esse é um recado para você aqui, mostrando o que realmente está acontecendo no Brasil, e ao contrário dos arautos do apocalipse e do caos, a gente vê que, apesar de muitos problemas ainda a serem resolvidos, a gente está numa rota bem interessante aí, boas perspectivas nos aguardam, tá bom? Convido você a se inscrever no canal, lembro vocês que hoje começa a Black Friday na livraria Daniel Lopes. Clicando aqui embaixo você tem acesso a livros fundamentais para você entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com até 60% de desconto. É uma oportunidade imperdível para você que inclusive quer dar livro de presente de Natal para os seus amigos, colegas de trabalho, parentes. A hora de fazer essa compra é agora, porque você vai fazer compras aí com preços inacreditáveis, tá bom? Convido você aí a dar uma olhadinha na livraria Daniel Lopes e também se tornar membro do canal, porque quem está se tornando membro essa semana está tendo acesso a um curso exclusivo online que eu estou liberando, chamado Os Controladores do Mundo, Bilionários e o Socialismo, tá? Você vai entender por que muitos bilionários mundo afora financiam o avanço da esquerda do socialismo mundo afora, tá certo? Um ótimo fim de semana para vocês, fiquem com Deus, examinem todas as coisas e retenham que é bom, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa e dê uma olhadinha aí para você ficar atento ao que está acontecendo, tá bom? Clica no like também e no sininho das notificações. Um abraço, valeu!